Shalom, shalom, Obrahot. E se você quer ajudar o canal, por favor, participe, se inscreva, ajude, enganje, compartilhe o vídeo e certamente iremos aqui fazer com que o canal cresça e tenha algum tipo de relevância. Infelizmente ainda estou no meu quarto porque ainda estou muito doente e vou tentar aqui hoje. Eu vou contar sobre um conto, né? Vamos dizer assim, extraído da obra Small Miracles for the Jewish Heart, né? Extraordinary Coincidence from Yesterday and Today, de Ita Halberstein e de Judith Leventhal. Eu fiz uma pequena revisão e a gente vai falar sobre esse caso aqui, desse conto. Esse conto ele vem mais para nos informar sobre que nada na vida, nada é por acaso, tá? Às vezes Hashem ele vai colocar diante de nós, né? Coloca diante de nós aquilo que tanto almejamos na vida, mas não temos a capacidade de perceber. Assim percorremos caminhos tortuosos em busca do que o nosso coração anseia, enfrentando obstáculos que poderiam ser evitados, mas os desígnios divinos estão acima de nossa teimosia e se realizam levando-nos ao encontro da felicidade. Porém, todavia, tem muita gente que passa desapercebido sobre a bondade de Hashem, sobre sua vida e até, de uma certa forma, se coloca em uma posição não muito agradável. Nos anos, o conto passa-se no período da Segunda Guerra Mundial, nos anos que antecipam esse período, e antes mesmo que os ventos do conflito, antes que acontecesse o conflito na Europa Oriental, os judeus da região, cansados dos pogroms, da pobreza e levados pelo desespero decorrentes de incessantes dificuldades, lutavam para enviar seus filhos aos Estados Unidos, país no qual acreditavam que existiam oportunidades para que pudesse construir uma vida melhor. Isso até hoje é assim. Se você tem a terra, tanto que os Estados Unidos foi conhecido como a terra da oportunidade, a terra do capitalismo, né? Então, em 1900, nós vamos ver vários casais se sacrificando dia a dia para economizar dinheiro que poderia pagar uma longa e árdua viagem de seus filhos e filhas, e geralmente viajavam sozinhos em navios inseguros, em condições subhumanas, que se propunham fazer essa viagem. Como as passagens eram muito caras, a alternativa encontrada era enviar filhos a um e financiar a viagem de todos, uma vez devido a condições que os judeus passavam na Europa era muito difícil. E sua esperança era que um dia todos chegariam ao que acreditava ser o paraíso norte-americano. E primeiro iam os filhos e em seguida os pais, enquanto este reencontro não acontecesse. As crianças ou jovens ficariam com parentes próximos que deles cuidariam e os ajudariam nesta espera. E poderia durar semanas, meses, até anos. Este encontro às vezes poderia nem acontecer, como foi em vários casos. Então,
No ano de 1930, nós temos na Polônia, né, Ania Gold, né, por ser a primogênita dentre outro irmão, foi a escolhida pelos pais para partir primeiro, né, e eles haviam conseguido economizar o suficiente para uma única passagem e disseram que em breve todos se reencontrariam. E assim, Anya foi para os Estados Unidos e cresceu em Baltimore, protegida pelo carinho de uma tia, mas não deixava de pensar um dia sequer sobre o momento do reencontro com sua família. Mas infelizmente este sonho jamais se realizou, pois quando seus pais conseguiram juntar recursos para partir já era tarde demais. A Polônia e os judeus haviam sido apanhados pela teia do nazismo. E isso aconteceu também com várias famílias, né, até com a família do meu pai. E a menina recebia esporadicamente cartas da Polônia com notícias sobre a família e eventos como o bar mitzvot, casamentos, nascimentos e outros. Esperava ansiosamente pelas cartas, que saboreava cada linha que chegava, e um dia, porém, as cartas pararam de vir, né? Anya temia o pior, o que de fato aconteceu. Ao final da Segunda Guerra, quando alguns poucos sobreviventes da Polônia chegam a Baltimore, né, no final da década de 1940, trouxeram consigo as tristes notícias que ela já pressentia, que a sua família havia sido exterminada e todos haviam perecido nos campos da morte da Alemanha nazista. Apesar de ser difícil, né, e parecer impossível seguir em frente, não havia outro jeito, até os sobreviventes estavam começando e reconstruindo suas vidas. Então, os Estados Unidos acaba sendo um berço ali para vários judeus sobreviventes para recomeçar suas vidas e partir para uma nova expectativa de vida, e de repente até melhorar. E aí, em sua alma, Anya, né, sabia que a melhor maneira de honrar o seu legado era criando seu próprio núcleo familiar. Prometeu a si mesma que casaria, teria muitos filhos e cada um deles receberia o nome de um parente. E Anya realmente se casou com um homem maravilhoso chamado Sol, e juntos construíram uma vida marcada pelo amor e pelo afeto. Era o que poderia chamar de almas gêmeas, unidos por um amor profundo. Ambos desejavam ter filhos, sangue de seu sangue, mas não conseguiam. Esta era a única nuvem que toldava a sua união. Então, após anos de consultas, né, médicos e especialistas de todo o mundo foram obrigados a aceitar a realidade de que não teriam seus próprios filhos. Então, certo dia, Anya perguntou a Sol com a voz insegura, se gostaria de adotar uma criança. Então, ela já vinha pensando nessa possibilidade há muito tempo, mas intimamente a rejeitava. Não gostaria de criar filhos de outras pessoas, sempre sonhara em envolver com todo o seu amor seu próprio filho recém-nascido, e não acreditava que poderia ter este mesmo sentimento em relação à criança adotada. No entanto, parecia não haver outra alternativa, então os médicos haviam sido taxativos ao afirmar que jamais teriam filhos. Um golpe fatal para todos os seus sonhos e esperanças. O Sol, no entanto, estava seguro sobre o que fazer e disse: vamos adotar. O primeiro passo foi contratar uma agência de adoção judaica em New York.
Imediatamente foram informados que uma criança recém-nascida havia sido colocada para adoção pela sua mãe, uma adolescente. Mas assim que lá chegavam, vinham suas esperanças destruídas. A responsável pelo processo disse-lhes que a avó do bebê havia decidido criá-la. Abatidos pela tristeza, Anya e Sol preparavam-se para retornar ao seu lar, quando esta mesma atendente informou-lhe que havia uma menina de 8 anos, chamada Miriam, que precisava desesperadamente de uma família. No entanto, apesar de encontrarem a garota e terem sido cativados pelo seu sorriso, não a adotaram. Eu realmente queria, uma criança pequena o suficiente para saber que eu sou única mãe. Quero segurar um recém-nascido em meus braços. Sinto muito, mas não vai dar certo. Isso foi o que Anya fala. E a funcionária da agência, ela diz assim, eu entendo sua posição, mas Miriam já passou por tantas dificuldades em sua curta vida, ela realmente daria valor a um lar amoroso. E disse a ela, sem, no entanto, convencer o casal. Um ano transcorreu desde aquela data. Annie e Sol ainda haviam buscado de todas as formas e não conseguido adotar um recém-nascido, apesar de serem contratados várias agências em todo o país. Então Anya consumia-se intimamente e um dia disse ao marido que talvez tivessem se precipitado ao rejeitar a adoção de Miriam. Ele era uma criança extremamente cativante. Há algo nela que me tocou de uma forma especial, disse Sol. Então retrucou, já se passou um ano, será que ninguém a adotou ainda? Então, ao entrar em contato com a agência de New York, foram informados que a menina ainda não encontrara um lar. Afinal, não havia muitas pessoas interessadas em crianças de 9 anos, mas a funcionária disse que surgira um fato novo que talvez complicasse a adoção. Seu irmão mais novo, Moishe, de 6 anos, sobrevivera à guerra da Europa e tinha sido localizado, e agora ambos estavam no mesmo orfanato. E eles são inseparáveis e lhe prometemos que permaneceriam juntos. E vocês considerariam a hipótese de adotar os dois, disse a moça da agência. Mais uma vez o casal foi a Nova York para encontrar com as crianças. Encantado com os pequenos, Anya e Sol se entreolharam e tiveram o mesmo pensamento. Vamos adotar os dois. Ao retornar a Baltimore com seus 2 filhos, Anya começou a lhes mostrar um novo lar. O pequeno Moishe, ele olhava tudo timidamente e continha suas emoções. Mas Miriam, aventureira e curiosa, caminhava pela sala de estar, mexia os enfeites. De repente ela parou em frente do piano e o seu rosto ficou branco. Com uma voz trêmula perguntou a Anya: por que você tem uma foto da minha Bobby, da vovó, sobre o seu piano? Confusa, Anya perguntou: o que? Minha Bobby? Por que a foto da minha Bobby está sobre o seu piano? Anya olhou para o retrato de sua mãe, o que aquela menina estava falando, Olha lá que interessante. Miriam correu na direção em direção à única mala que a tinha trazido do orfanato, e retirou uma foto antiga e levou para a Anya. Veja, eu amei a mesma foto, minha Bobby, disse. É minha mãe, sussurrou Anya. E Miriam lhe perguntou se ela queria ver a foto de sua mãe.
ao mesmo tempo que lhe entregava um retrato de alguém que Anya conhecia muito bem. Sara sussurrou enquanto se sentava no chão, né? Como você sabe o nome de minha mãe? Perguntou-lhe Miriam confusa. Assim, de uma forma totalmente imaginável, Anya havia adotado os filhos órfãos de sua falecida irmã. Eles eram, de fato, sangue de seu sangue. Eles eram um pedaço dela própria. Então, às vezes, Hashem não nos dá aquilo que queremos, como se o que a gente pede, mas dá aquilo que queremos da forma que Ele quer. E nessa obra extraída da Small Miracles for Jewish Heart, né, fala sobre extraordinary coincidence from yesterday and today. Nós temos aqui como às vezes a Hashem age para conosco. E nada às vezes é por acaso, nada é por acaso, nada é por acaso. Tudo Hashem nos dá um ponto de partida. E que isso possa estar em nossos corações. E às vezes entender que Hashem, Ele faz as coisas que queremos, mas não do jeito que queremos, e sim da forma que Ele quer. Que Hashem abençoe a todos vocês. Fiquem com Ele, se inscrevam no canal, se gostaram desse conto, né, que foi extraído de Pequenos Milagres, dessa obra maravilhosa. Então, vocês possam ser abençoados, e que Hashem venha abençoar cada vez mais vocês e comecem a enxergar tudo, porque nada é por acaso. Se atendem aos sinais que Hashem nos dá. Shalom, shalom.